Bíblia Fácil está começando e hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito da lei de Deus. Na semana passada, nós aprendemos aqui no programa de que todos nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E quando formos diante desse tribunal, de acordo com Tiago 2, 10 e 11, nós haveremos de ser julgados pela lei da liberdade. Essa lei da liberdade é a mesma lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Agora, a lei de Deus está debaixo de forte ataque, porque esta lei tem sido atacada, mudada, muitos ensinam que ela foi abolida e hoje nós vamos voltar mais uma vez nossos olhos para a Bíblia em busca de respostas, para sabermos o que a Bíblia ensina sobre esse tema. Por isso você é muito bem-vindo. Quero estender também nossa saudação aos amigos que estão aqui nos estúdios da Novo Tempo, estudando esse tema com a gente. E nós vamos agora orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo. E em seguida vamos começar. Ore comigo. Nosso Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos acompanhe agora. E que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Abra sua Bíblia junto com todos nós. E vamos então compreender um pouquinho mais a respeito da lei de Deus. O que Jesus ensinou sobre a lei? Você se lembra que o Monte Sinai foi o palco onde a lei de Deus foi entregue. Agora, o fato dessa lei ter sido entregue a Moisés no Monte Sinai não quer dizer que ela aí surgiu. Porque a lei de Deus ela é eterna, ela sempre existiu. Então a lei não passou a existir com Moisés, ela foi transcrita nos dias de Moisés. E por que houve necessidade de se colocar essa lei de forma escrita? Porque anteriormente ela é conhecida de forma oral, mas por causa do pecado e do homem cada vez mais se afastando de Deus, por causa da escravidão no Egito, que durou 4 séculos, para que o povo voltasse ao Senhor e compreendesse os seus propósitos, a lei então foi escrita. Não só a lei de Deus, como Moisés também escreveu um livro. E esse livro da lei continha todas as leis cerimoniais, as leis civis, as leis que envolviam questões de propriedade, e essas leis estavam no livro da lei que Moisés escreveu. Então o registro aconteceu aí, mas a lei de Deus, os mandamentos sempre existiram. Se você for para o Gênesis, você vai encontrar vários dos mandamentos já no livro de Gênesis. Isso é prova de que a lei já existia antes de ser entregue a Moisés no Monte Sinai. O que é que Jesus ensinou a respeito da lei? Aqui em Mateus 5, 17 e 18, nós temos a fala do Cristo, onde ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, Cristo não veio mudar a lei. Ele veio cumprir a lei. É claro, se ele não tivesse cumprido, ele teria pecado. E se ele tivesse pecado, ele não poderia ser o nosso Salvador. Então, para que ele pudesse ser o Salvador da humanidade, ele não poderia haver cometido pecados, como de fato nunca pecou. E é por isso que ele disse então para os judeus: quem de vocês me convence do pecado? Esta palavra significa: quem de vocês pode apontar em mim um único pecado? Em outra ocasião, ele diz aí: vem aí o maligno, e ele nada tem comigo, nada tem em mim. Ou seja, Cristo era um ente santo de Deus, que nunca pecou e não tinha tendência para o pecado, como nós temos. Porque essa tendência em si, ela já é pecado. A natureza humana, que nós nascemos com ela. Por isso nós vemos aqui no Salmo 51, quando Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. Agora, Cristo não tinha essa propensão para o mal. Alguns podem pensar: mas pastor, se ele não tinha propensão, então ele não estava em vantagem em relação a nós? Bom, nós queremos que Cristo tenha toda a vantagem, né? Ninguém quer ver ele em desvantagem. Mas se por um lado ele não tinha propensão, por outro lado ele não tinha direito ao perdão. Houvesse Cristo falhado uma única vez e o plano da salvação teria dado errado. Eu e você temos tendência, mas nós temos o direito ao perdão, coisa que ele não tinha.
Então nós podemos confiar no advogado que é Cristo, que nós temos, como vimos semana passada, esse Jesus que está no santuário. Então Cristo não aboliu a lei de Deus. A grande questão é que ele veio para obedecer. E em João 15:10, Cristo guardou a lei? Ele diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele guardou os mandamentos do Pai. Então a Bíblia é lógica em dizer que nós devemos obedecer porque ele também obedeceu. Vamos agora ver a origem da lei, pelo menos entregue à humanidade, Êxodo 31:18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então aqui está o momento em que Deus escreve os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, em 2 tábuas de pedra, e ele entrega então a Moisés. Se você lembrar bem da história, quando Moisés desce o Monte Sinai, lá embaixo há uma cena de idolatria. E eles estão adorando o bezerro de ouro que Arão, irmão de Moisés, havia construído, por insistência do povo. Então, naquele momento de revolta, daquela idolatria, Moisés joga as tábuas no chão, as tábuas se quebram. Depois Deus diz para Moisés: lavra 2 pedras, sobe ao monte, porque eu vou escrever novamente. Então Deus escreve uma segunda tábuas da lei, Moisés desce com elas, e quando o santuário foi construído e dentro do lugar santo estava a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança foram colocadas essas 2 tábuas. Então as tábuas da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai sempre estiveram dentro da Arca da Aliança. Um pouco antes de Nabucodonosor invadir a cidade de Jerusalém e destruir a cidade e o templo, judeus piedosos pegaram essa arca, contendo os 10 mandamentos, e esconderam essa arca. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, mas a arca nunca mais foi achada. Até hoje, a arca está perdida. E se ela for encontrada, será o maior achado mundial da arqueologia, pois dentro da arca estavam as 2 tábuas de pedra que Deus com o seu próprio dedo escreveu, os 10 mandamentos. Mas então nós não sabemos onde está essa arca. Certamente próximo a Jerusalém, em algum daqueles locais por ali, onde eles tentaram escondê-la, onde esconderam de fato. Então a lei de Deus foi escrita pelo seu próprio dedo. Qual é o significado disso? É que ela não pode ser alterada. É a única parte da Bíblia que Deus escreve com o seu próprio dedo, ou seja, ela não pode ser alterada. Agora, a lei é a base do governo de Deus. No governo de Deus sempre há decência e ordem. Tudo é feito em harmonia. Por isso que essa lei não pode ser mudada, porque ela é a base do governo de Deus. E o que Jesus ensinou para nós a respeito da obediência aos mandamentos? Em João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a questão da obediência aos mandamentos é uma questão de amor. Se me amais, disse Cristo, guardareis os meus mandamentos. Por que nós guardamos os mandamentos? Para sermos salvos? Não, porque nós aprendemos aqui que a salvação é pela graça. Então você não guarda a lei para ser salvo. E esse aqui é um ponto que você, amigo telespectador, deve estar bem atento. Os adventistas são acusados de serem legalistas, de ensinar salvação pelas obras. Isso é uma mentira. Nós sempre ensinamos salvação pela graça. Agora, por que é que nós guardamos a lei? Porque nós amamos a Cristo. É isso que ele orientou. Agora, se você disser que ama a Cristo e não guarda a lei, você é mentiroso. Então, eu guardo a lei. Eu tenho que guardar essa lei. Não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Porque eu amo. E porque esta lei é o padrão de governo de Deus. Esta lei é o que ele deixou para a convivência harmônica da sociedade. E por detrás de cada não dos mandamentos, há uma bênção de Deus. Na realidade, os nãos divinos são cercas de proteção. Quando Deus diz assim, não matarás, não é que ele quer tirar de você algo que seja prazeroso, porque não é.
Deus está protegendo você de todos os bilhões de habitantes da Terra de não tocar na sua vida. Quando Deus diz assim, não furtarás, Ele está proibindo todos os bilhões de habitantes do planeta a não roubar nada que é teu. Então a lei é uma proteção, ela é uma segurança. E qualquer nação que buscar praticar os mandamentos, terá nele o código de ética mais exato para a convivência em sociedade. Deus é tão sábio que Ele resumiu esse código de ética em 10 mandamentos. E é tudo que nós precisamos para vivermos bem com Deus e também em comunidade. Por isso Jesus teve que pagar o preço da transgressão da lei. A lei foi quebrada por Adão e Eva e alguém tinha que morrer por causa desse pecado. Então, se Cristo teve que vir, é porque a lei não poderia ser mudada. O preço tinha que ser pago. Jesus só morreu porque a lei não pode ser mudada. Então, quando alguém se levanta hoje e tenta alterar a lei de Deus, tenta mudar um mandamento ou outro, não tem essa autoridade. Porque se pudesse essa lei ser mudada, Cristo não precisava ter morrido. Ele só morreu porque a lei não pode ser mudada. Sim, minha amiga Pastor, e como fica essa Vanessa. questão que eu ouvi dizer que parece que tinha um mandamento a mais, que a Igreja Católica parece que alterou e tem a questão de guardar o sábado e a Igreja Católica coloca aqui são os domingos. A lei de Deus sempre existiu e foi transcrita nos dias de Moisés. Aí, se você pegar agora a sua Bíblia, você pode abrir comigo agora aí, em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, e no capítulo 20, você vai encontrar aqui os 10 mandamentos. Então, olha aí na sua Bíblia, na página 54. Êxodo capítulo 20, e na sua Bíblia de você que está em casa também me acompanhando, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, aqui você tem os 10 mandamentos. Do jeito que está em Êxodo 20, é como está nas 2 tábuas da lei que Deus escreveu com o seu dedo e deu a Moisés. Agora, quando você compara esta lei de Deus com aquilo que se ensina no catecismo hoje, não apenas os católicos, mas no catecismo de outras igrejas, você percebe mudanças. Por exemplo, se você pegar aqui o verso 8, Êxodo 20, verso 8, vai dizer assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus, mas no catecismo vai aparecer no 3º mandamento, guardar domingos e festas. Então, essa alteração foi feita pelo homem. A igreja, ao longo da história, principalmente na Idade Média, foi pouco a pouco alterando e mudou o sábado para o domingo. Então, esta foi uma mudança. Então, a lei de Deus está debaixo de ataque, mas essas mudanças não têm a aprovação divina. Então, eu tenho que deixar a tradição de lado, o catecismo de lado, naquilo que ensina errado, e eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Eu acho que é importante falar isso porque, assim, muitos, né, vêm de uma educação católica. Eu, por exemplo, eu fui batizada na Igreja Católica e eu fiz o catecismo. Uhum. Né? Então, assim, muitas pessoas acabam vindo, né, do catecismo. Claro, Então, isso gera realmente uma dúvida. Eu fiquei na dúvida. nós aprendemos, eu aprendi também no catecismo essa mesma regra. E quando você olha com mais detalhes o catecismo, você percebe que são 3 as mudanças. Primeiro, há um mandamento que proíbe, o primeiro, né? O segundo, melhor, não farás para ti imagem de escultura. Esse é o 2º mandamento da lei de Deus, que está aqui em Êxodo 20. No catecismo ele não aparece. É por isso que o guardar domingos e festas vira o 3º, porque o 2º lá não aparece. Aí depois você tem, então, no 10º mandamento da lei de Deus, que é um só, ele virou 2 no catecismo, porque tiraram o 2º. Então ficaram com 9. Para voltar a ter 10, pegaram o 10º mandamento da lei de Deus e dividiram em 2. Aí ficou o cobiçar a casa, a mulher e depois qualquer outra coisa. Então essas foram as 3 mudanças que os catecismos fizeram.
Então, nós temos que nos voltar para a Bíblia e entender que o homem não tem autoridade para fazer essa mudança. E não importa o que o catecismo, o que livro de doutrinas, livro de credos, não importa o que eles ensinam, se eles estão ensinando fora da Bíblia Sagrada, eles devem perder o seu valor diante da palavra de Deus. É por isso que a gente tem que ficar com a Bíblia e com a Bíblia somente. Renato? Pastor, me explique aqui o significado dessa passagem aqui, por favor. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Como Deus se expressa nessa passagem aqui, por favor? Existe uma bênção e existe uma maldição para aqueles que obedecem. Então, quando você é uma pessoa que obedece à lei de Deus, a sua descendência recebe dessas bênçãos. Quando você é alguém que abomina a lei e não pratica, a sua descendência recebe também dessas maldições. No sentido de que a bênção que está reservada, ela se perde. Porque a pessoa que não vive em harmonia com a lei de Deus, ela vai ter N problemas. E esses problemas podem afetar toda a sua descendência. Imagine, porém, alguém que não atende o mandamento de não furtarás e vai para o mundo do crime. Não matarás e vai para o mundo do crime. Essa pessoa vai parar numa cadeia, sua esposa, filhos, daqui a pouco netos, todos recebem o legado de uma vida torta, de alguém que andou longe dos caminhos do Senhor. Então, as consequências, elas acabam atingindo a descendência. Então, tem a ver com o que eu aprendi, que quando eu peco, minha família também paga o preço do meu próprio pecado. Há pecados que têm consequências apenas para você e há pecados que têm consequências para outros, principalmente aqueles que estão próximos de você. Não que eles sejam culpados desse pecado, mas eles acabam sofrendo a consequência do pecado. Se a lei de Deus não foi abolida, qual é a função da lei? Isso é importante compreendermos, porque a lei tem uma função para o cristão. E o apóstolo Paulo é quem nos ajuda. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Paulo é equilibrado. Nós somos justificados pela fé. Agora a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é aio? Nos tempos da Bíblia, na família judia, havia um servo na casa que era chamado de aio. E ele tinha a função de pegar as crianças e levar para a sinagoga para terem as classes, as aulas. Essa era a função do aio. Pegar os pequenos, levar até a sinagoga para que eles tivessem as aulas e depois trazer para casa. Qual é a função da lei? Ela serviu de aio para nos levar a Cristo. Então, quando você peca, a lei diz para você assim, você está em pecado e você precisa de Cristo. Quem é que pode ajudar você? A lei não pode. Cristo é quem pode. Então, nós temos que entender que a lei tem a função de nos conduzir a Cristo. Agora, se eu falar contra a lei, quem é que vai me conduzir a Cristo? Paulo vai raciocinar da seguinte forma, Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, certo? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como que eu posso conhecer o pecado? Através da lei. Agora, se eu pregar contra a lei, se disser que não há lei, também não há o quê? Pecado. Também não há pecado. E se não há pecado, eu não preciso de um Salvador. Você percebe aonde vai a questão? Então, nós precisamos compreender esse tema bem, porque esse tema é muito controvertido no mundo cristão hoje. Paulo continua, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a função da lei é me informar. Eu gosto sempre de comparar a lei de Deus a um espelho. Você pode estar com o seu rosto sujo e você chega diante do espelho, o espelho vai mostrar que você está com o rosto sujo, que você precisa limpá-lo. Agora o espelho, em momento algum, vai limpar para você.
O espelho não vai fazer o serviço. A lei mostra que você está em pecado. A lei não tira você do pecado. Não é essa a função dela. A função dela é nos levar a Cristo, porque Ele tem o poder de nos perdoar e de nos restaurar. Nós temos que ir para o intervalo, já voltamos daqui a pouquinho para aprendermos mais sobre a lei de Deus, tá bom? Não saia daí. Estamos de volta com Bíblia Fácil e eu tenho um presente para você, é o nosso guia de estudo que você pode pedir. É um presente com todos os 18 temas que estamos estudando aqui. Se você preencher o questionário dele, você ainda poderá ganhar esse DVD aqui, que nós gravamos lá em Israel, Egito e Palestina. Lindas histórias, lindos ensinos de Cristo no local que ele os ensinou. Vale a pena você pedir, tá bom? Ao longo do programa vai aparecer para você aqui as formas de contato, o nosso telefone, o nosso WhatsApp, o nosso site, e você pode entrar aí nesses locais e solicitar a qualquer momento esse material. E aí você acompanha com a gente aqui, toda semana um tema. Aqui a gente coloca vários versos aqui nos slides, mas aqui nesse guia tem muito mais versos, porque ele é mais completo do que aquilo que a gente apresenta aqui, tá bom? Tá aí um presente para você, pode solicitá-lo. Terminamos o primeiro bloco e o nosso amigo Luiz tinha uma pergunta. Pastor, acabamos de ver que somos privilegiados em termos a Bíblia na mão e conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, conhecemos também as leis de Deus, que servem mais para nos proteger do que para nos açoitar. Claro. Né? Como o planeta, em torno de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, exista uma aldeia, uma civilização que nunca ouviu falar de Bíblia, que nunca ouviu falar dos mandamentos de Deus. Eles têm o seu relógio através do sol, da lua. Em que situação eles ficariam se Jesus saísse hoje do tabernáculo com tudo resolvido? Sei também que só vai acontecer depois que todo o planeta conhecer. Mas em que situação eles pecam hoje? De que forma Deus vê essa civilização não cumprir a lei? Não conhece a lei. Entendi. Antes de Cristo voltar, Mateus 24:14 vai se cumprir. O Evangelho vai atingir a toda criatura debaixo do céu. Para esta última geração que viverá ou vive antes da volta de Cristo, todos terão que receber o Evangelho para que Jesus volte. Mas vamos pensar há séculos no passado, essas tribos que viveram isoladas, as pessoas que ali nasceram e morreram sem ter o contato com a palavra. O caso deles é parecido com aqueles que viveram antes de Moisés. Aqueles que viveram antes de Moisés não tinham também uma lei escrita. E sem ter essa lei escrita, como que as pessoas aprendiam? O conhecimento era passado via oral, de geração em geração. Mas quem estava fora dessa linhagem do povo de Deus, dos semitas, né? Dos descendentes de Sem, filho de Noé, de uma certa forma não recebeu o conhecimento também que nós temos hoje na lei de Deus. Então nós entendemos o seguinte: a salvação de uma pessoa acontece de acordo com a luz que ela tem. E a luz que a pessoa tem pode vir de 3 fontes. Pode vir da Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, pode vir também da natureza, como a gente leu outro dia aqui em Romanos 1:20, onde é dito que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Então a natureza revela quem é Deus. O salmista mesmo disse, né? Quando contemplo os céus, obra de tuas mãos, e as estrelas que fizestes. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus. Então a pessoa pode conhecer de Cristo e do plano da salvação através da Bíblia, através da natureza ou através das impressões do Espírito Santo. De alguma forma, o Espírito trabalha com todos nós desde o nosso nascimento. E ele vai nos ajudando a tentarmos entender
o porquê de estarmos aqui. Então, todo ser humano que já passou por aqui, em maior ou menor grau, ele foi influenciado por essas fontes. E a forma como ele reagiu a essa informação é que vai ser determinante na salvação ou na perdição dele. Entendi. Mais uma pergunta em cima das próprias leis. Não matarás. O não matarás pode-se abrir um leque muito grande. Suicídio é matar a si próprio. Então, está matando. Não matarás, está se matando. Uhum. Às vezes, o pastor vem e me traz um plano, ou me traz um sonho, um projeto seu, que na tua cabeça, na tua consciência, esse projeto vai te dar melhorias, algumas coisas, satisfação, tal, e eu mato esse sonho. Eu te digo que isso não vai dar certo, eu te desanimo, eu estou matando. Me diga então o seguinte, por que que o mundo vive em guerra e vivem se matando? A questão de, o segundo exemplo que você mencionou, né, de que a gente matar o sonho de alguém, isso não vai incorrer lá no mandamento. O mandamento de não matarás envolve a vida, a preservação da vida. Então, isso tem a ver com os seres humanos e com a morte ou não desses seres humanos. Agora, o planeta está do jeito que está por causa do pecado. E veja que foi assim desde o início, né? Se você for para Gênesis 6, a maldade atingiu o coração do homem e teve que vir um dilúvio. Agora a maldade volta a atingir o coração do homem e nós vamos ter a volta de Cristo. Então, sempre é Deus intervindo para resolver o problema do pecado. Ok? Obrigado. Nazareno? Pastor, eu gostaria de saber o seguinte, que matar alguém é um rompimento de uma lei de Deus. Do mandamento. Um mandamento, é o rompimento da lei de A Deus. quebra. Matar. Mas o Senhor mesmo, por várias vezes, várias passagens na Bíblia, determinou a morte, a destruição. Como Saul, que ele mandou que matasse, não só matasse todo tipo de animal, matasse, não deixasse ninguém vivo. E Saul caiu na besteira de levar o melhor para presenteá-lo, e na realidade, por causa disso aí, Saul acabou perdendo o reinado dele. Um dos motivos fortes. Então, se é proibido matar alguém, na lei dos homens também, que o Código Penal proíbe, na lei de Deus é proibido matar alguém, e por que que Deus ordenou a matança de algumas pessoas? Primeiro ponto é que Deus é o único que sabe ler o coração do ser humano. E é o único que sabe o futuro como se fosse passado. Então, há na Bíblia uma expressão, herem, em hebraico. Toda vez que Deus diz que esse povo aqui é herem, significa que esse povo passou do limite da misericórdia divina. Não existe mais solução para ele. Então, quando Deus dizia assim, esse povo aqui é herem, ou seja, não há mais esperança para eles, é melhor que eles morram do que ficarem vivos, porque se ficarem, eles vão atrapalhar completamente os povos que os cercam. Isso aconteceu no exemplo que você deu, isso aconteceu com Sodoma e Gomorra, isso aconteceu com vários povos que Israel recebeu ordem de ir lá exterminar, e Deus mandava matar não só homens, mulheres, crianças e animais. Todos tinham que morrer. Por que Deus fazia isso? Porque a morte para essas pessoas era melhor para a situação do mundo do que a continuidade delas. E elas haviam ultrapassado o limite da paciência divina. Na lei do homem, matar alguém inicialmente seria um crime. Mas tem algumas circunstâncias que justificam o comportamento do homem matar o homem. São algumas lá, legítima defesa e várias outras. Na lei de Deus, o homem matar o homem tem alguma justificação que tire o pecado dele? Mesmo, por exemplo, o cara veio me matar, não tinha outro jeito, eu matei o cara lá. Um exemplo. Não tinha outra alternativa.
ser o sacrifício da minha própria vida. Entre a minha vida, que estava sendo atacada injustamente, e a vida da pessoa que veio me atacar, fica ele lá, ele morre para lá. Isso, perante a lei de Deus, é um rompimento da lei? É um rompimento. A vida, ela é sagrada em qualquer esfera, em qualquer situação. Qualquer Em circunstância? qualquer circunstância. Agora, você, quando tinha o povo de Israel, que vivia debaixo de uma teocracia, onde Deus controlava, dentro dessa teocracia, até a pena de morte existia. Então, quando alguém tirava uma vida, a vida dele tinha que ser tirada. Mas estávamos dentro de uma teocracia. E Deus cuidava para que as injustiças não acontecessem. Fora dessa teocracia, onde não há mais teocracia no planeta, não existe mais essas leis que eram aplicadas ao povo de Israel. A vida é santa em qualquer da sua esfera. Agora, é lógico que Deus, sendo justo, Ele vai olhar de forma diferente alguém que sai para assaltar e tira a vida daquele que está em casa, é surpreendido numa madrugada, não tem nem arma ali, mas para defender a família, quem sabe dá um empurrão no ladrão. Mas escrito na lei de Deus Isso não tem. resulta na morte dele, isso continua sendo erro, pecado, mas Deus vai olhar de forma diferente porque Deus é justo. Amém. Certo? Então você perceba como é interessante, temos aqui ainda José Alexandre. Sim. Pastor, em relação à normatização, à lei, né, o que efetivamente está escrito na Bíblia, né, sem prejuízo dos 10 mandamentos, né, uma leitura superficial da Bíblia, eu já verifico que há há normas imperativas esparsas na Bíblia, né, que também, ao que parece, constituem lei. Mas eu pergunto, todas elas são desdobramentos dos 10 mandamentos ou não? E aí eu vou citar um exemplo. Uhum. Eu vou pegar aqui Efésios, notadamente Efésios 5, né, versículo 22, diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Outro exemplo que eu vou citar, aquele que eu não consegui encontrar aqui, mas aquele no qual, creio que também seja em Efésios, no qual há um ato imperativo, no qual pede-se efetivamente para não marcar o próprio corpo em homenagem aos mortos. Acho que está em Efésios, mas eu não achei. Então eu queria entender um pouco isso, porque eu enxergo como atos normativos, né, como atos imperativos. Eu queria saber se também isso constitui lei, além dos 10 mandamentos. Você vai ter na Bíblia, na forma geral de leis, categorias. A lei que estamos estudando hoje, nós chamamos de lei moral. É a lei dos 10 mandamentos. Essa é a lei moral de Deus. Você tinha para Israel a lei cerimonial, uma outra lei. O que rezava a lei cerimonial? Se você cometeu esse pecado, é esse animal, você vai até o santuário, oferece o animal, isso é lei cerimonial. Existia também a lei civil, ou as leis civis. Essas leis civis, como hoje, elas regulamentavam a vida em sociedade. Havia leis trabalhistas, que também ajudavam a regulamentar, que falavam da posse da terra, da devolução da terra para o seu proprietário depois de 7 anos, etc, etc. Então, você tem vários tipos de leis. Um outro tipo de lei, leis de saúde. Então, foi dada para Israel uma lei de saúde. Então, nós temos que agora olhar para a Bíblia e perguntar assim agora, destas leis, o que é local e o que é atemporal? E a gente descobre, por um estudo mais minucioso, de que atemporal é a lei moral, porque ela é eterna, é o padrão para todas as outras leis, e eu tenho uma outra lei, que é a lei de saúde. Porque os princípios que Deus deu para o povo de Israel, de não comer e nem beber, são princípios universais, que não se aplicam a uma nação, mas se aplicam ao ser humano. Agora, além dessas leis que estão sistematizadas no Antigo Testamento, eu vou ter agora os apóstolos trazendo ensinos para a igreja. E esses ensinos, é claro que eles são também os desdobramentos da lei de Deus. Mas não só da lei de Deus. Por exemplo, a lei de Deus, ela não contempla aí a questão do casamento. Ela fala da questão do adultério. Mas você tem em Cristo a orientação, a confirmação de Gênesis a respeito do casamento.
Deus aprovando a lei do casamento. Agora vem Paulo e desdobra essa relação matrimonial, como que ela deve ser bem-sucedida, com esse comportamento do homem e com esse comportamento da mulher. Então você percebe logo que trata-se de um ensino apostólico. Então você tem a lei de Deus e emanando dessa lei você tem diretrizes, orientações, conselhos e todos eles devem ser seguidos. Certo? Obrigado. Temos aqui mais uma, Milka. Pastor, eu gostaria de saber a respeito sobre a questão da lei também. Só que não os 10 mandamentos ou não o Levítico 11, que eu acho que nesse caso seriam leis atemporais. Os 10 mandamentos do Levítico 11. Exatamente. Para todo Quanto- ser humano em todo o tempo. Então, quanto à lei civil, porque na Bíblia nós vamos ver, por exemplo, roubo. Você deve restituir o dobro. Aham. Ah, me desfiz. Então, você deve restituir 4 vezes mais. Aham. Se pela Bíblia nós conseguimos encontrar até a justificativa para pena de morte. A vida ela é um bem tão precioso para Deus que ninguém pode tirar de outro Uhum. a vida de outra pessoa. Então, mais uma instituição, uma autoridade pode fazer isso, não um civil, pelo que eu aprendi. E aí eu gostaria de saber como fica essa lei civil para nós que somos cristãos, porque na Bíblia nós encontramos isso. Então nós devemos nos sujeitar hoje em dia ao homem, viver sob a lei do homem, que vai muitas das vezes em desencontro à lei de Deus, porque nesse ponto eu vejo que os muçulmanos eles têm o que eu chamaria de certa vantagem, porque eles levam mais a sério a Sharia ou ao Corão. Eles seguem tanto no que tange a religião e tanto no que tange a lei civil. Como que fica hoje em dia? Nos sujeitamos à lei do homem e a lei que nós vemos na Bíblia fica de lado? Nós entendemos de que as leis civis, por exemplo, de Israel, não eram leis atemporais. Até porque eles estavam lidando com posse de terra, com criação de animais, com herança de terra. Então, são leis bem focadas no povo de Israel, para que houvesse harmonia nesse povo. Quando você chega no Novo Testamento, você tem o desdobramento de novas faces. E aí você tem o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Então, nós, como cristãos, não estamos agora presos às leis civis dadas aos israelitas, mas a Bíblia fala sobre as leis que nós devemos seguir e que nós estamos sujeitos às autoridades civis. Então, se no Brasil, por exemplo, cobra-se 27%, 28% de impostos, eu, como cristão, devo pagar esses impostos. Eu não tenho só em Paulo, no próprio Cristo, né? Que foi alguém que pagou o imposto, o tributo, quando foi cobrado. Então, nós temos orientações no Novo Testamento de sobeja a respeito desse comportamento civil como cristãos. E isso envolve submissão à autoridade, respeito às leis e à ordem, etc, etc. Pastor, ainda teria uma pergunta aqui para fazer ainda, que me parece ser interessante, é pequena a pergunta. Aham. Na lei do homem, a lei brasileira, existe 2 palavras, imputável e inimputável. Imputável é aquele que tem a plena capacidade de entender o fato criminoso e a proibição, e mesmo assim ele comete. O inimputável, louco de qualquer forma, os indígenas não alfabetizados, não educados, e os menores de 18 anos. Então, eu pergunto, a partir de que idade se o homem comete crime, o menino, que idade, por exemplo, baseando na imputabilidade, a partir dos 18 anos ele é imputável, antes ele é inimputável. Então, uma criança, a partir de que idade ele comete o pecado? Nós entendemos de que o pecado é uma escolha. Então você não peca se você não fizer a escolha. E a capacidade de entender essa escolha, ela vai chegar em momentos diferentes para crianças diferentes. Você não tem uma idade onde toda criança, quando faz essa idade, ele tem agora a capacidade, um senso moral aguçado. Não, isso vai variar. Vai variar do meio que ele vive, porque ninguém é uma ilha, somos produtos de um meio. Vai variar das leituras que ele faz, da educação familiar, etc, etc. E os loucos? Em geral, você vai ter uma criança com 7, 8, 9, 10 anos de idade, por aí,
vai ser o momento que ela começa a entender que ela é um ser moral, que ela tem que ser responsável pelas ações dela. E então, mas isso vai variar de criança para criança, mas em geral vai ser nessa faixa etária. E os E lobos? Deus sabe o momento exato de cada criança quando ela se torna responsável por seus atos. Se a pessoa é insana, ela não tem a capacidade do raciocínio e da lógica. Deus não vai atribuir um pecado a essa pessoa. Isso pode ser muito confortante para famílias que têm pessoas especiais. Pode ser até que eu tenha um especial na minha casa e que essa pessoa não desfrute de nada que a vida podia ofertá-la. Mas, por outro lado, por essa falta de capacidade de raciocínio, de escolha, etc., etc., eu entendo, na minha visão pessoal, que Deus vai salvar essa pessoa. Então, isso pode ser muito confortante para quem tem pessoas especiais na sua família. Pastor, Milka. ainda para finalizar essa questão. A palavra diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas aí a palavra diz que também que nós, enquanto cristãos, devemos aceitar a autoridade constituída. E acredito que independente da orientação dela. Independente da orientação, desde que todos os princípios ensinados por eles não contrariem a orientação da palavra de Deus. Aí nós ficamos com Pedro, quando Pedro diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então vou dar um exemplo para você. Nós entendemos pela lei de Deus que nós devemos guardar o sábado. Mas agora chega um governo e quer obrigar você a trabalhar no sábado. A nossa resposta sempre será não, ainda que isso seja uma lei civil. E isso é até uma profecia. Nós, nas semanas vindouras, vamos estudar mais sobre o sábado e você vai ver que haverá um decreto que vai vir tentando obrigar os cristãos a guardar o domingo e não o sábado. Então, nós vamos obedecer às autoridades constituídas, desde que a orientação que elas derem ou as leis que firmarem não infringam ao princípio da palavra de Deus. Quanto a essas leis civis, porque jamais ousaria falar sobre Código Penal, ainda mais com tantos advogados aqui. Mas parece, e muito, até para quem é leigo, que é um código que tende mais a favorecer o transgressor do que Quais leis? as leis do... Estou falando Código Penal, em frente às leis civis que a gente vê na Na Bíblia. atualidade? Isso. Nós temos que viver à mercê das leis atuais, desde que elas não infringam os princípios da lei de Deus. Esse é o princípio. Então, se de alguma forma está infringindo um princípio da lei de Deus, nós não vamos seguir. Se não está, nós vamos seguir. A lei pode ser, assim, legal, mas não é moral. Então, veja, muitas coisas hoje no Brasil, por exemplo, são legais, mas não são morais. Mas eu tenho que ficar com a legalidade. Homem casar com homem, mulher casar Porque é a legalidade, certo? Sim, Renato. Pastor, sabemos da alimentação adventista, né? Que também puxamos para o lado da lei, que está em Levítico 11, sobre os animais puros e impuros. Sabemos que não devemos comer alguns animais terrestres, aves, animais que rastejam, entre tantos outros. Bom, isso não é adventista, lembra-se? Isso é bíblico. Bíblico, então. Você tem que conversar com Moisés. O adventismo veio muitos séculos Mas depois. como o senhor explicou, que a lei que vale hoje em dia são os 10 mandamentos, né? Aham. A outra lei do tempo passado, como a lei de saúde, de casamento, disso e tantas outras leis, ficou para trás. Não. Por que O que que... ficou para... Eu disse que há leis que são atemporais e temporais. E eu mencionei como lei atemporal a lei moral e as leis de saúde. Essas são atemporais. Casamento também é uma lei atemporal. Ela serve para todas as gerações. Aquilo que é temporal tem a ver com as leis civis, com lei cerimonial, porque quando Cristo veio e cumpriu a lei cerimonial, o Cordeiro de Deus foi imolado, e eu não tenho que matar mais cordeiro. Então, esta lei, ela não tem mais validade para nós que vivemos depois da cruz. Então, no caso, essa lei que fala sobre os animais que podemos comer e não... Ela é atemporal, A gente porque aquilo que temos fazia mal para o israelita o bem, vai fazer mal ou bem para você também. Tá certo. É o Então, mesmo também ser entra humano. numa questão de saúde, né? Claro, claro. Não só isso, não é só os adventistas. Se você for a Israel, por exemplo, a nação judaica pratica esses princípios até hoje.
E olha que a boa parte da prosperidade dessa nação, é claro que se deve à obediência à lei de Deus. Eu estive alguns meses em Israel, em Jerusalém. Quando chega no sábado, tudo está fechado. Você vai num restaurante, você nunca vai encontrar uma carne imunda. É um povo que procura viver ainda alguns princípios da palavra de Deus. Então nós entendemos de que a bênção do Senhor permanece com aqueles que procuram obedecer. Certo. E quando tem a palavra que diz que tudo aquilo que a gente pedir para Deus abençoar, Deus pode purificar. Aham, Se fizéssemos isso com a carne de porco, um exemplo, aham. Deus pode chegar e purificar e a gente comer? Não, o verso não quer dizer isso. Essa expressão, tudo aquilo que Deus purificou, que o homem não deve considerar imundo, está dentro de um contexto, de uma visão que Pedro teve de animais limpos e imundos. É essa a referência? É, isso mesmo. Então veja, naquele lençol que baixou na visão de Pedro, tinha animais limpos e imundos. E a voz do céu disse para Pedro, Pedro, mata e come. Mas Pedro não comeu, porque ele mesmo disse para o Senhor, eu jamais comi coisa comum ou imunda, porque Pedro era um judeu e ele não comia daquilo. A voz veio por 3 vezes e por 3 vezes Pedro se negou. O lençol foi recolhido, Pedro não comeu. O que Deus queria ensinar para Pedro? Que os animais a partir daquele momento estavam sendo purificados? Não. Basta continuar lendo o texto de Atos, que você vai perceber que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele vai dizer assim, irmãos, vocês bem sabem que eu, judeu, não é correto estar aqui na casa de Cornélio, que é um gentio. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Então, qual era a lição que Deus queria dar? Assim como naquele lençol haviam vários animais, há várias nações na terra. Mas que Pedro não deveria se negar a ir para a casa de Cornélio por ele ser gentio. Porque para Deus todas as nações são iguais. Isso nada tem a ver com alimentação. Até porque Pedro não comeu, a Bíblia continua orientando a não comer, nós estamos em Atos nessa visão, e quando você chega lá em Corinto com Paulo, ele está dando a mesma orientação, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então o princípio não foi alterado. Então aquilo que era imundo para Israel é imundo para nós. Agora, tem religiões, tem igrejas que querem usar certos textos para driblar e justificar o comer todas as coisas. Bom, se isso é verdade, deixa eu colocar diante de você uma cobra venenosa. Faça uma oração e coma. Porque naquele lençol tinha todo tipo de réptil. Então, certamente tinha cobra venenosa. Então, eu vou trazer uma cobra venenosa, trago para qualquer cidadão, ora e come, para ver se você sobrevive. Então, se você for pegar o pé da letra, você tem que partir para isso aí. Mas não é isso que o texto quer ensinar. O texto só queria convencer a Pedro a não se negar a ir visitar Cornélio. Como ele foi, pregou o evangelho e toda a casa de Cornélio aceitou a Cristo. Mas nós vamos ter, Renato, uma lição que vai falar só a respeito da questão da alimentação, do nosso corpo como templo do Espírito Santo e do cuidado que nós devemos ter com ele. Obrigado. Bom, vamos voltar a esse assunto. Por hoje, devemos entender que a lei de Deus, como já vimos semana passada, vai ser a norma do juízo. Ou seja, nós vamos ser julgados de acordo com esta lei. E Tiago 2,10 diz que a lei de Deus é como uma corrente de 10 elos. Se você quebrar um elo, terá quebrado tudo. É por isso que nós temos que pregar a integridade da lei. Não adianta eu focar num mandamento e esquecer do outro. Agora tem muito cristão por aí, e até infelizmente muito líder religioso, que diz assim no púlpito, não, agora Deus resumiu a lei em 2 mandamentos, o que importa hoje é amar a Deus e amar o próximo. Ele resumiu, mas ele não cancelou. E por que ele resumiu? Porque os primeiros 4 mandamentos se referem a você com Deus. Os outros 6 é você com o próximo. Por isso que ele resumiu amar a Deus e ao próximo. Agora, quem disse que porque você ama a Deus pode quebrar qualquer um dos primeiros mandamentos? Quem disse que amar o próximo pode abrir para mim a possibilidade de quebrar os outros 6 mandamentos? Não. Então, quando eu obedeço os 10,
que foram resumidos por Cristo em 2, é aí que a minha vida está em harmonia com a vontade dele. E isso não pode ser mudado. Não pode ser mudado. Então nós temos que olhar para esse assunto com mais atenção na Bíblia e deixar que a palavra nos ensine, porque tem muito ensino por aí que está sendo contra a lei de Deus. Por isso eu queria perguntar a você, compreendeu o que a Bíblia está ensinando para mim e para você hoje? Agora, enquanto nós vamos ouvir essa música, eu queria que você pensasse, será que existe algum mandamento da lei de Deus que eu não tenho observado? Será que Deus está chamando a minha atenção hoje, agora, por uma verdade que dantes eu não conhecia? Pensa nisso, enquanto você ouve essa canção. Desejo é te encontrar e face a face contigo estar. Eu sei que um dia o céu se abrirá e em grande glória irei encontrar o meu Deus e meu Pai, quem eu tanto esperei, e ao ouvir seu chamar, eu direi: eu te aceito, Senhor, pois teu amor não tem fim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que fez por mim. Pois eu sei que comigo estarás. O meu passado Cristo esqueceu e nova vida para mim concedeu. Sua vontade ao meu eterno lar. Deixarei para trás lutas que enfrentei, e ao ouvir seu chamar, eu direi: eu te aceito, Senhor, pois teu amor não tem fim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que fez por mim. Eu quero me entregar completamente a ti e sentir teu calor me abraçar, pois eu sei que comigo estarás. A palavra de Deus ensina para mim e para você que a lei de Deus, ela é perfeita e o testemunho do Senhor é fiel. Todas as vezes que eu vejo esse verso de Davi, a lei do Senhor é perfeita, eu fico pensando no significado da perfeição.
O que é algo perfeito? É algo que não pode ser melhorado. Impossível. Você não melhora algo que é perfeito. Vem a Bíblia e diz, a lei do Senhor é perfeita. Perfeita porque em todos os tempos ela pode trazer felicidade, proteção, saúde. E se nós escolhermos obedecer essa lei, nós vamos ser abençoados por Deus, porque ela é uma cerca de proteção que nos envolve. Por isso eu e você hoje somos desafiados a olharmos para Êxodo 20, Deuteronômio 5, onde aparecem ali os 10 mandamentos juntos. No Novo Testamento você vai ter os 10 mandamentos separados, mas o desafio nosso é olhar para esses 10 mandamentos com a seguinte pergunta: eu estou consciente de todos esses mandamentos? Ou será que existe algum mandamento que eu tenho passado por alto? Eu aproveito para dizer para você que na semana que vem nós vamos estudar aqui a respeito de um mandamento que tem sido ignorado, até mesmo pelo cristianismo moderno. Mas vamos voltar para a Bíblia com a seguinte pergunta: a lei de Deus continua em vigência? Todos os mandamentos? E nós vamos então tirar nossas dúvidas. Hoje eu queria orar por você, para que nós entendêssemos de que a obediência à lei de Deus é um reflexo do nosso amor. Por isso Cristo declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de conhecer a Tua Palavra. Obrigado por esta lei que o Senhor instituiu para ser uma bênção, uma segurança para a humanidade. Que nós possamos conhecer e, pela Tua graça, obedecer essa lei. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração e nos ajude a cada instante. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Nos vemos semana que vem para a continuidade desse tema. Um grande abraço e até lá.